Uma ótima tarde a todos. Estão todos me escutando? Assim como o pessoal, os outros colegas aí palestrantes falaram, é um pouco difícil a gente estar sem retorno aí, então qualquer coisa é só acenar que a gente para. Bom, muito prazer a todos, eu sou o Renan Vilela. Vou falar um pouquinho sobre forense computacional. Uma breve apresentação aqui do que eu vou falar. Uma apresentação minha, um pouquinho de intimação que a gente recebe às vezes nesses casos. Falar um pouco também brevemente sobre a LGPD, o que isso talvez hoje, na atualidade, né, vai estar atingindo a gente. Se existe uma ferramenta melhor, uma pior, para poder fazer esse tipo de recuperação. Quais são os tipos de equipamentos que podem ser periciados e também intimados. O que é importante a ser preservado numa perícia forense. A RFC 3227, a criação de uma imagem, que para mim é um dos momentos mais importantes, e a recuperação da evidência em si. Eu sou o Renan Vilela, como eu disse, sou formado em análise de sistema, tenho aproximadamente 18 anos de atuação, formação, fora que a gente trabalha sem registro, faz por fora, faz qualquer outro tipo de trabalho. Sou pós-graduado em Cybersecurity e também em gerência de projetos. Ali tem um pouquinho da experiência do que eu já passei, algumas multinacionais que eu já trabalhei. Trabalhei por 10 anos na Autopista Fernão Dias e hoje estou como consultor de tecnologia na Força Aérea Brasileira. E aí, da onde que veio, né? Toda essa curiosidade minha, da onde veio essa área de atuação minha na área de forense computacional. Quando eu trabalhava na Autopista Fernão Dias, a gente se colocava como provedor de acesso. Provedor de acesso e provedor de serviços para vários e pequenos médios provedores de internet, órgãos públicos, a Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura. Por quê? Isso, porque a rodovia é muito extensa, então a gente tinha que prestar esse serviço para todas as comunidades e toda a extensão da rodovia que ali abrange, né? E quais seriam essas atuações? Em cima de crimes, através de imagens, áudio, vídeos, documentos, equipamentos IoT. Não sei se alguns sabem aqui, a rodovia Fernão Dias ela é monitorada de São Paulo a Belo Horizonte. Nós temos 480 câmeras monitorando a cada 2,5 km, mais ou menos, na extensão da rodovia por inteira. E a LGPD, porque hoje, como ela está tão em evidência, né, todo mundo aqui que tem um pouquinho de curiosidade da área já sabe que a primeira empresa já foi autuada, já teve a multa em si, né? Então, qualquer um de nós pode ser autuados aí a qualquer hora que trabalhamos com dados, armazenamentos, enfim. E aí, como que, na verdade, eu comecei, conforme eu comecei esse slide, né? Através de parcerias com a PRF, porque parece um pouco ilusório, mas era até mais comum do que o normal. A gente recebia intimações que poderiam ajudar a desvendar crimes dentro da rodovia. Carros que passavam lá, que tinham denúncias, a câmera que era identificada. Então a gente fazia uma parceria junto com a própria PRF para poder desvendar esse tipo de crimes. E essas evidências que a gente levantava, muitas vezes eram usadas na própria audiência, né, para poder ser desvendado aquele crime. E até uma curiosidade que eu queria também falar sobre isso, né? Lá no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com isso, um amigo, de uma forma bem singela, veio me pedir um favor para que eu fizesse uma recuperação de dados para ele. E era uma coisa bem simples, assim, se você for pensar bem, porque era um caso familiar, né? Dados que ele tinha perdido da família dele, fotos familiares. E eu, com boa vontade, fui lá recuperar esses dados para esse amigo. Recuperando os dados para esse amigo, eu, de forma despretensiosa, ele deixou o dispositivo comigo, eu fiz a recuperação. Assim que terminou essa recuperação, né, voltei o telefonema para ele, falei, pode vir buscar aqui seus dados. Só que caí na besteira de não ter clicado em nenhum dispositivo para poder ver se o arquivo tinha sido recuperado realmente. E, para surpresa, na hora que ele já estava lá, eu cliquei, abri o arquivo, e infelizmente era um pedófilo. O cara tinha trocado mensagens com a sobrinha desse cara e, por algum motivo, essas fotos ficaram armazenadas nesse dispositivo. E aí, para minha surpresa, na hora eu fiquei super sem graça, porque o cara era um amigo até próximo. Fechei a imagem, ele falou, não, abre que agora a gente vai até o final. Então, um dos pontos que eu queria colocar para vocês é justamente isso. Cuidado com aquilo que você trabalha ou aquilo que você deseja. Porque depois que você abriu, você está, no mínimo, ali como testemunha ou também como coparticipante desse fato, desse caso.
E aí, a cada foto que a gente abria, o crime ia se desvendando cada vez mais e, no final das contas, para poder resumir um pouco a história, o cara está preso e realmente foi cumprida a sentença. Então, muito cuidado com aquilo que vocês estão trabalhando, que às vezes de uma forma despretensiosa, na forma de ajudar, acaba se acontecendo e desvendando algumas outras coisas que ficam um pouco obscuras. Aí existe uma ferramenta melhor, uma pior para poder fazer isso? Bom, como muitos falaram aqui, tem diversas ferramentas para poder fazer qualquer tipo de coisa, tá? Open source, pagas, tem, enfim, a infinidade de sistemas que a gente pode trabalhar. E eu tenho um grave defeito que cada vez mais me apaixono por mais tecnologia e como se eu não tivesse coisas para poder estudar, vou me envolvendo em cada vez sistemas diferentes e tecnologias diferentes. O que a gente vai usar hoje aqui, na verdade, eu peço até desculpa para vocês, porque a minha ideia inicial era fazer uma recuperação hands-on, onde quem tivesse com algum dispositivo aqui, a gente poderia fazer alguma recuperação aqui demonstrativa, mas devido ao tempo e também... essas duas ferramentas que a gente vai usar são open source, tá? É o FTK Image e o Autopsy. O Autopsy ele já tem dentro do Kane. Para quem não conhece o Kane, ele é como se fosse um Kali, só que para a área forense. Então, você vai fazer recuperação com um canivete suíço ali, como se fosse o Kali Linux, porém você vai usar o Kane. Para quem não conhece, recomendo muito, é uma ferramenta excepcional. Quais dispositivos podem ser periciados, né? Qualquer um. Gente, desde pendrive, cartão SD, celular, desktops, laptops, qualquer tipo de dispositivo pode ser periciado. E hoje, com a quantidade de IoTs que a gente tem no mercado, a quantidade de informação que a gente coloca lá dentro, tem muitas coisas que a gente coloca, a gente nem sabe que a gente está colocando lá dentro, né? Então, tudo pode ser periciado. E o que deve ser preservado? Bom, principalmente a informação, né? A evidência. Só voltar mais um aqui. Bom, não tem problema. O que é evidência, na verdade? Você vai preservar a evidência, você criar uma imagem daquele dispositivo. Por que você vai criar essa imagem? Para você não contaminar aquele dispositivo que você está periciando. Um exemplo. Eu vou periciar um SSD de um laptop que está sendo... que sofreu uma intimação, ou enfim, que eu estou fazendo uma coparticipação num caso judicial. E aí, esse HD, eu não vou fazer a recuperação, não vou fazer a criação, eu não vou mexer nele, ele é evidência em si. Então, o que é o ideal? Você criar a imagem dele, e até esse slide, se um só é suficiente, não. Por que um só não é suficiente? Você vai criar a imagem desse dispositivo, vai armazenar ele talvez dentro de uma sílica, num lugar seguro, num lugar onde você não sabe por quanto tempo ele vai ficar, na verdade, armazenado, ou por quanto tempo ele pode ficar ali em stand-by. Então você vai deixar ele armazenado e vai fazer a perícia em cima da imagem, mas dessa primeira imagem que você fez, não. Você vai criar uma imagem da imagem. Por quê? Porque se a imagem que tiver na hora da recuperação ela for corrompida, você vai pegar no dispositivo da sua evidência. Então você vai periciar a imagem da imagem. Essa é a maneira correta. Não estou falando que você vai recuperar um dado para um amigo, por exemplo, né? Como eu falei, você não vai fazer 3 imagens, é uma coisa mais despretensiosa, estou falando de uma coisa mais profissional. Então aí você vai trabalhar em cima da imagem, porque você vai deixar sempre a evidência segura e intacta. Opa. Eu queria falar um pouco da RFC 3227, porque ela, na verdade, ela é uma diretiva para nós que fazemos coleta e armazenamento de evidências, né, de dados. Então, o que é? Ela tem os 4 princípios: identificar, apresentar, preservar e analisar. E ali tem um pequeno esqueminha, né, mas é justamente isso. Não se pode apresentar o que não foi analisado, não se pode analisar o que não foi devidamente preservado, e não se pode preservar aquilo que não foi identificado. Por isso, pelo fato de você deixar sempre a evidência de uma forma segura, bem armazenada, e aí, através disso, depois, na hora que eu estiver mostrando ali nos slides que eu fiz, o fato de você documentar bem aquela evidência que você está periciando, né? Para quê? Primeiro, pela sua organização. Se daqui 1 ano a pessoa vem te pedir uma evidência do caso XPTOZ, como que você vai saber o caso que foi, em cima de qual dispositivo? Então, sempre deixar muito documentado para que você consiga atuar e trazer a informação de maneira mais precisa, né?
e sempre consolidando os dados para que tenha realmente a evidência em si, né? Uma evidência, ela na verdade vai trazer o crime ou a recuperação, enfim. Aí aqui, na época, eu até gostaria de trazer a mão na massa aqui, como eu disse. Então eu simulei um ambiente fictício, onde um funcionário de uma empresa deletaria os dados de um pendrive, por exemplo. Aqui eu não entro em mérito se o cara tinha acesso, se não tinha, é só uma questão fictícia para poder mostrar o funcionamento da ferramenta. E como eu disse, na verdade, a ferramenta, você vai trabalhar com a que melhor te atende, na verdade. Hoje, em alguns casos, agora já faz até um tempo que eu não trabalho com essa tecnologia, com alguns tipos de forense, mas em alguns casos mais complexos a gente usa estufa, usa outros equipamentos de maquinário, até mecânicos, para poder fazer essa recuperação. Então você vai utilizar a ferramenta que mais te atende ali naquela situação. Aqui eu formatei um pendrive, a imagem está meio ruim, peço desculpas, mas aqui já começa a criação da imagem utilizando o FTK Imager. É bem simples, a interface é bem amistosa. Ali eu estou só selecionando para poder criar a imagem e selecionando não, na verdade, o dispositivo da máquina. E sim, o dispositivo que foi plugado ali para poder ser periciado. Basicamente, você vai escolher HAL, né, que seria... Aqui, na verdade, para poder ficar um pouco mais claro também, você está fazendo uma cópia bit a bit de todo o sistema, de tudo que tem lá dentro. Seja arquivos deletados, você vai conseguir fazer uma imagem bit a bit, como eu disse. Então, o HAL LDID seria uma cópia para Linux, E01 para poder copiar arquivos Windows, perdão. E aqui foi o que eu falei. Ali, na verdade, você vai colocar os dados da evidência, entendeu? Para poder te facilitar na hora de uma recuperação. Então, ali eu criei um nome fictício, pendrive da empresa XYZ, da marca Kingston. E são detalhes que você vai colocar para poder te ajudar, na verdade, a trazer os dados de uma forma mais concisa quando você precisar fazer a recuperação, ou às vezes até precisar rever ou deletar, enfim, é uma forma de identificação mesmo do dispositivo. E ali você vai selecionar qual é a opção para onde essa imagem vai. Feito isso, é só aguardar, depende muito da velocidade, tanto da recuperação, tanto da criação da imagem, a sua máquina que está fazendo a perícia, e assim também como o dispositivo. Então é muito relativo qual é o tempo que essa perícia vai durar, pode durar minutos ou também pode durar horas, isso depende muito, e é só deixar rolar e aguardar que vai estar a imagem. Aqui é só um vídeo, na verdade, da recuperação que eu estou fazendo, utilizando o Linux. Ele funciona em ambas plataformas, tá? Aí é basicamente só executar, clicar no caso, na verdade ali eu estou evidenciando qual que é o caso, e aqui a gente já está fazendo a recuperação mesmo do dado em si. Então ali eu estou só identificando qual que seria a recuperação que eu estou fazendo. Isso aqui é a ferramenta Autopsy. Então ali eu estou criando um novo caso, a gente consegue abrir outros casos que já estão na máquina, ou também importar. Aí eu faço a adição da imagem que a gente acabou de criar, defino qual que é o caminho onde ela está, seleciono qual que é a imagem, né? A imagem do quê? De um disco, de uma partição, se ela é um link simbólico, se ela é uma cópia, enfim, você consegue alterar. A ferramenta é muito fácil de intuição, é uma ferramenta open source, tá? O caminho, na verdade, ali só que eu coloquei errado. Oi, galera. Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Esse palco foi cancelado. A palestra. E aí é só mandar fazer a recuperação. Os dados já são identificados. Então não vai ter. Mas obrigado. E é mandar fazer a análise. Após isso, só você vir em todos os arquivos deletados e aí já aparece todos os arquivos que foi deletado, no caso desse pendrive que eu tinha feito como exemplo. Tá? Então ali você já clicando, aqui no vídeo não aparece, mas clicando aqui, você clica com o botão direito, ele já vai descendo para lá, ó, o arquivo já vai sendo feito o download. Então é bem fácil, na verdade, a recuperação através dessa ferramenta. Isso pode ser usado tanto para perícia, hoje em dia, como eu disse, a gente usa ferramentas um pouco mais poderosas, mas pela quantidade de informação que você consegue. Um detalhe importante, quando você está fazendo esse tipo de evidência, esse tipo de perícia, é muito interessante a sua máquina estar bem configurada. O quê? Data, hora, porque tudo isso vai trazer na hora de você fazer a recuperação. O timestamp da máquina
vai trazer a sua evidência de uma forma mais concisa na hora que você for apresentar o caso, seja ele para um juiz, seja ele para um PRF, ou talvez para uma autoridade como a NPD. Aqui eu estou usando o Autopsy, mas na verdade é pelo Windows, só para poder mostrar também que funciona. Então ali eu estou fazendo a criação de um novo caso, basicamente é mais ou menos isso, o que estava acontecendo em Linux. Você vai apontar o caminho, colocar os dados da evidência, seu telefone, e-mail, notas que você quiser, que achar interessante agregar para aquela perícia. Então vai colocar o número da evidência do caso e mandar periciar. Feito isso, você vai especificar qual é o tipo da imagem. Ele tem muitas opções, tá, pessoal? Ele tem uma vastidão imensa de dados que você pode recuperar. Quanto mais você vai colocando e aumentando a complexidade, logicamente vai demorar um pouco mais essa recuperação. Mas é uma ferramenta muito fantástica. Então ali, na verdade, eu estou selecionando a imagem, o caminho da imagem que eu criei. Aqui, como eu disse, você pode recuperar arquivos, os detalhes, na verdade, que você quer trazer dentro dessa recuperação de dados. Então, ali você pode selecionar que vai trazer hash do arquivo, pode trazer a imagem, pode trazer arquivos criptografados. Enfim, é uma vastidão muito grande de coisas que você consegue aprimorar e agregar dentro dessa recuperação forense. Depois disso, é só mandar avançar e aguardar. Após isso, depois de ter feito toda essa varredura, né, essa análise do dispositivo, ele vai mostrar ali para você, é o mesmo caso. No Linux, na verdade, ele fica até de forma mais intuitiva, mas expandindo aqui a árvore de arquivos deletados, você já vai conseguir trazer tudo aquilo que foi deletado dentro do seu dispositivo e trazer isso para a evidência. No caso do Windows, é bem mais fácil também, que você clica com o botão direito, manda extrair os arquivos, salva isso no dispositivo que tiver, dependendo da intimação, ou que a autoridade te propôs, né, te intimou, na verdade, a devolver esses dados para lá e bola para frente. Tá? Aqui é só um exemplo também que eu ia fazer, que tinha recuperado os dados, é uma música que está rodando. E aí, só um recado final. Na verdade, quando a gente está trabalhando com esse tipo de coisa, com esse tipo de serviço, de trabalho, a gente muitas vezes é pressionado, muitas vezes a gente é induzido à pressão de N maneiras, seja por uma autoridade, seja pela sua chefia, porque tem coisas que vão ser descobertas ali, dependendo da análise forense que você vai fazer, que não vai agradar todo mundo, principalmente algumas gestões dentro da empresa. Então, é aí que vai valer da sua honestidade, do seu caráter, de saber do profissional que você é, entendeu? Porque independente do que aconteça, o seu trabalho faz a diferença. Então, o que eu gostaria de deixar aí a mensagem, quem se interessar mais, a rede social que eu tenho é só o LinkedIn. Um grande abraço, uma ótima tarde a todos. Obrigado.